Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite aos irmãos que nos acompanham de suas casas. Estou muito feliz porque neste mês nós estamos comemorando o 47º aniversário da Casa de Sheila. A Casa de Sheila foi fundada em 19 de abril de 1977. E nós resolvemos comemorar esse aniversário em todas as terças-feiras deste mês. São 5 terças-feiras. Então, teremos convidados especiais, né? Teremos músicos também, então, que quase não comparecem aqui, e também virão trazer a sua colaboração. O Walter já é mais conhecido, né? Então, vai ser um mês, assim, especial, diferente. Nós temos hoje, né, a grata alegria de ter conosco nosso irmão Dorianei Pérez, que é o atual presidente da Federação Espírita do nosso estado, que vai nos trazer a reflexão da noite. Então, é uma alegria para nós, seja muito bem-vindo. E, então, para a prece inicial, eu convido a nossa irmã Lúcia, a nossa Lucinha, que também é membro da Federação do nosso estado. Boa noite a todos. Vamos orar. Mestre Jesus, sublime amigo, rogamos as vossas bênçãos nesta noite especial, para que possamos harmonizar os nossos corações, para assimilarmos as lições da noite, do seu Evangelho, para que se torne em nossas vidas um hábito diário para seguirmos em rumo à plenitude. Rogamos também, Mestre querido, que vibrações do vosso carinho possa envolver a todos os trabalhadores desta casa, assim como a sua direção, que há 47 anos vem iluminando consciências, levando esclarecimento àqueles que sofrem, consolo àqueles que chegam com lágrimas. Enfim, Senhor, acalmando as dores que hoje, neste mundo em transição, se faz tão presente. E por tudo, Senhor, cheios de gratidão em nossos corações, nós pedimos que não apenas nessa noite, mas por todas as nossos tempos de vida, fique conosco, nos abençoando sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. Em nome da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, da sua diretoria executiva,
dos seus diretores das áreas de atividade. Nosso agradecimento à direção desta casa, pelo carinho, pela lembrança e pela oportunidade de aproveitarmos o banquete que se inicia hoje, primeira terça-feira de abril. E temos certeza que esse banquete durará durante todo esse mês e que perdurará. Sabemos que nestes momentos em que a casa se torna festiva, essa festividade ocorre conosco, no plano físico e no plano espiritual. Sejamos todos muito bem-vindos a esta casa que há 47 anos presta seus serviços à doutrina espírita e a Jesus, através do seu consolo a todos aqueles que aqui chegam necessitados de amparo e de apoio. E é sobre esse Jesus que nós vamos falar um pouco nesta noite. Vamos aproveitar da festa que aqui nos encontramos e vamos passear um pouquinho em algum momento deste tempo, que nós vamos fazer uma viagem bem curta em nossas mentes. Há 2000 anos. Parece que foi ontem, né? Porque está tão viva as histórias do Cristo em nós, que se percebermos direitinho em nosso coração, nós a vivenciamos todos os dias. Talvez ainda nos falte um pouco de olhos de ver e ouvidos de ouvir. Mas se prestarmos um pouco atenção em nosso cotidiano, perceberemos que estamos ainda, de certa forma, vivenciando aqueles momentos. Vamos usar de veículo a obra Boa Nova, através do Espírito Humberto de Campos e das mãos luminosas de Francisco Cândido Xavier. No capítulo 29, Humberto de Campos nos traz uma passagem em que, logo após o momento do sacrifício, das dores do Cristo, logo após o Calvário, permanece o Cristo conosco ainda a nos apacentar o coração. E era neste momento em que ele inicia as suas aparições para consolar, para aliviar os aflitos, que eram aqueles que, ao ver tudo aquilo que se passaram com tamanha dor e lamentação, se encontravam recuados em si, mas que necessitava, sabia o Cristo, de reavivar, porque aquilo era apenas aquela passagem, e eles precisavam entender isso. O Cristo inicia as suas aparições, e aqueles que conviveram naquele momento começaram a se reerguer intimamente. Eles se encontravam, de certa forma, pelas lembranças do Cristo, porque nela continha um sentimento praticamente inato de saudades de Jesus. Havia necessidade daquele convívio que reavivara em muitos o bom ânimo para prosseguir com a boa nova que ali chegara. Companheiros, como nos conta e nos relata Humberto de Campos, inseparáveis, aqueles mais próximos, continuavam a se reunir e a contar as suas histórias do Cristo. Era como reavivar-se dentro deles e manter-se acesa a chama. Aquela fé, o óleo que mantém acesa a esperança. E o Cristo assim o sabia. E por isso permaneceu aqueles 40 dias juntos daqueles que ali estavam. E continuavam eles a relembrar os momentos vividos pelo Cristo. Eles circulavam aquele momento naquela região e tudo que viam lembravam o Cristo. Tudo que eles vivenciavam no dia a dia, desde o simples ato de se alimentar, ao lembrar do Cristo a repartir o pão. No retorno às suas atividades, olhar as ondas que ocorriam naquele tempo, pelos ventos suaves do mar da Galileia, lembrava o Cristo. Mas havia um ponto em particular, onde aquelas lembranças pareciam ecoar e não cessava nos seus corações. Era aquele local onde algumas das vezes
ali o Cristo se fazia reluzir. Onde o Cristo, qual poeta das bem-aventuranças, entoava o seu cântico, a consolar a tantos que ali iam buscar aquilo que eles não tinham no seu cotidiano. Mas ali era o lugar de se reerguer tombados, coxos, cegos, velhos, novos, por que não? Mães e todos aqueles relegados pela sociedade a época. E aquele povo ali se reunia e ia com uma certa frequência durante esse período, conta-nos Humberto de Campos, porque ali eles sentiam que de alguma forma, de alguma maneira, algo no íntimo, que naqueles momentos em que se reuniam e entravam em prece, sintonizavam, criavam uma atmosfera que envolvia todos que ali se encontravam e que do alto emanava, algo dizia aquele grupo, que o Cristo ali retornaria, que ele voltaria de certa forma, nem que fosse para se despedir. Mas era algo que realmente tocava em cada um. Não havia nada que houvesse de forma espontânea e clara a dizer, olha, vai acontecer esse evento. Não. O coração unindo daquele grupo que ia, de certa maneira, e de forma sistemática. Conta-nos ainda Humberto de Campos que isso era de conhecimento e de plena aceitação, porque também participavam os discípulos do Cristo. Essa certeza, de alguma forma, era íntima de cada um. E vocês podem, pelo menos a partir de agora, começarem a pensar, o que é que levavam? O que levava aquelas pessoas a esse lugar? Como dissemos no primeiro momento, relatado por Humberto de Campos, eles tinham saudades de Jesus. Humberto de Campos relata que neste dia, numa tarde de azul profundo, a reduzida comunidade de amigos do Messias, ao lado de pequena multidão, reuniu-se em preces no sítio solitário. Ali estavam reunidos aqueles que à margem da sociedade à época permaneciam. Conta-nos Humberto de Campos, eram romanos de mistura com judeus, desconhecidos, mulheres humildes conduzindo os filhos pobres e descalços, velhos respeitáveis cujos cabelos alvejavam da neve de repetidos invernos da vida. Eram aqueles necessitados. Éramos nós, de alguma forma. Coxos, surdos, cegos, que buscava a luz, o amparo e o consolo. E neste momento, conta-nos Humberto de Campos que tal vibração ocorrera nesse lugar, que era um final de tarde, onde as luzes começavam a se apagar e o céu iniciava-se como se fosse o prelúdio das luzes que ali brilhariam. De repente, ao olhar de cada um daqueles que ali se encontravam, a luz maior se faz presente. Conta-nos que foi nesse instante de indizível grandiosidade que a figura do Cristo assomou no cume iluminado pelos derradeiros raios. Precisamos, neste momento, nos atentar a determinado relato que fala Humberto de Campos, que aos olhos daqueles que se encontravam irradiava-se tamanha luz, de tamanha intensidade, que até os fortes dobravam seus joelhos diante daquela luz que ali brilhava. Alguns soluçavam de alegria, de júbilo. Alguns que ali se encontravam ao olhar o Cristo, percebiam em suas mãos atos, atitude de abençoar. E fala-nos ainda, comentando Humberto de Campos, que este momento não participava de uma verbalização. Não era a voz mecanicamente lançada ao ar. Era uma transmissão de coração a coração. Todos, no mais íntimo da alma, lhe ouviam a exortação magnânima e profunda
nos diz Humberto de Campos. E neste momento, o Cristo, emanando das suas vibrações, a sussurrar ao ouvido daqueles que ali se encontravam, diz: amados, eis que também vos envio como ovelhas aos caminhos obscuros e ásperos. Neste momento de relato, a cada um afigurou escutar na câmara secreta do coração as palavras do Cristo. Deixo para os amigos a oportunidade de ler esta passagem, porque as palavras do Cristo delongam o tempo. Ficaremos aqui com um pouco da sua essência, mas aproveite desse manancial, desta obra, deste relato de Humberto de Campos, esse cronista do além. O Cristo começa naquele momento, dizendo que havia, em determinado momento, lançado aos lobos as suas ovelhas, que eram os discípulos. Mas que também, naquele momento, aqueles que ali se encontravam seriam nomeados como os primeiros, que iriam a divulgar a boa nova. E começa a relatar as dificuldades que teriam aqueles que ali se encontravam, representando hoje a todos nós, a humanidade. A todos aqueles que levantavam naquele momento e até hoje levantam a bandeira do Cristo. A tremular na harmonia do seu amor, a envolver a todos aqueles que enxergam esta bandeira, este chamado sereno e consolador. A cada momento que o Cristo ia relatando aqueles que ali se encontravam, demonstravam que não seria fácil a jornada, que receberiam em troca a ingratidão, passariam pelo desprezo, teria a invalidade daqueles que não acreditariam na palavra, sofreriam as dificuldades da carne. Após repassar todas essas dificuldades, o Cristo continua e diz naquele momento a todos: entretanto, nada temais, sedes fiéis ao meu coração, como vos sou fiel. E o bom ânimo representará a vossa estrela. Ide ao mundo onde teremos de vencer o mal. Aperfeiçoemos a nossa escola milenária para que aí seja interpretada e posta em prática a lei de amor do nosso Pai, em obediência feliz à sua vontade augusta. Era a palavra do ânimo. A elevar, era a mão estendida, era o braço amigo, era o abraço fraterno, era a vibração impulsiva a todos aqueles que poderiam, de alguma forma, ao interpretar as dificuldades ditas por Cristo, porque em nenhum momento houve a intenção do Mestre em informar-nos que não haveria dificuldades. Então é importante, a partir desse momento, como dissemos, que vamos nos reportar àquele momento e verificar que ainda hoje vivenciamos esses momentos. A nossa trajetória terrena, ela não é ainda de louros. Temos, sim, as nossas dificuldades. Mas ide, não temais, sigam. Era o momento sublime do Cristo, revigorando a todos aqueles que se encontravam naquele momento. E logo em seguida, a todos que ali se encontravam, percebeu-se uma grande harmonia vibracional a impulsionar. E conta-nos Humberto de Campos que desciam aqueles que ali se encontravam, velhos, doentes, mães, com seus filhos sofridos, revigorados, porque iriam seguir, porque não temeriam, uma vez que o Cristo com eles estaria. Jesus, então, era a saudade, mas também era a alegria daquele grupo de pessoas. Precisamos fazer nesse momento um breve intervalo nessa viagem. Gostaria de fazer uma analogia àquele momento
Aqueles que sentiam saudades de Jesus, em seu coração eram levados ao pé daquele monte, onde naquele momento eles saberiam intimamente que encontrariam Jesus, porque tinham saudades de Jesus. Aqueles que saíram, continuam a narrar Humberto de Campos, tornaram-se ao longo dos tempos aqueles que, em nome do Cristo, permaneceram firmes, apesar das fogueiras, dos circos, apesar das adversidades, nas suas sucessivas reencarnações se mantiveram fiéis. Ontem 12, 70, 500, hoje somos quantos? A escutar o Cristo dizer que não temais, a aceitarmos que a vida através dos tempos é uma oportunidade de atividade e trabalho. Esta casa que hoje inicia suas comemorações passa a ser um monte que viemos nos encontrar. Cada ambiente onde que por saudades de Jesus nos encontramos, todos nós, necessitados, surdos, cegos, coxos, novos, velhos, mas a saudade de Jesus nos reúne ao pé daquele monte. Não temos mais um monte hoje por uma situação geográfica, mas o mestre, ele não localizou um ponto onde ele apareceria em sua plenitude. Eis que ergue-se há 47 anos esta casa bendita, para que sirva de monte, para que nos reunamos em nome do Cristo, porque nós sentimos saudades de Jesus. E precisamos lembrar disso, porque Jesus era a saudade, mas também era a alegria daquelas pessoas. Mas pode ficar em nossa mente a pergunta: quem eram aqueles primeiros cristãos? Até porque naquele momento, muitos que circundavam Jesus se tornaram aqueles que se esconderam por medo, por medo e amedrontamento daqueles que tinham vivenciado tanta dor e tanta tortura. E ninguém imaginava aquela época que deveria se erguer uma igreja de pedra, um templo. Não. Existia algo muito maior. Uma natural vontade de se unir voluntariamente sob a égide de Jesus. Eram pessoas afinizadas com a prece, com o estudo, o trabalho e a vivência evangélica. Olhemos para nós. Olhemos para esta casa, representando tantas outras, representando tantos templos que se erguem em nome de Jesus, que sob suas mãos ampara e acolhe, consola e apacenta corações. Este ambiente, esta casa, nos serve de local de prece? Né? De estudo? De trabalho? Opa, vi gente levantando a mão assim. Sim. De vivência evangélica? Sim, também. Mas em processo de aprendizagem. Porque se olharmos dessa forma, nós já teríamos chegado aonde chegaremos inevitavelmente, à felicidade, à fatalidade divina, ao qual, ao sermos criados, fomos propostos, nos deram esta oportunidade de trabalharmos em nós mesmos. Mas a viagem, ela não é solitária, ela é solidária. E necessitamos nos reunir, sim, com saudades de Jesus, para nos encontrarmos em prece, em estudo, em trabalho,
e em vivência evangélica. Portanto, podemos tirar algumas premissas e dizer que aqueles que ali se encontravam aprenderam com Jesus que nada era mais importante do que o crescimento espiritual de seus membros. Que nada era maior ou mais importante que os ensinos evangélicos aliados à vivência desta mensagem libertadora. Há algo mais que temos que fazer. Há o trabalho a burilar cada uma dessas almas. Nós, que há 2000 anos perambulamos, e hoje nos encontramos com saudades de Jesus, neste ambiente, neste monte, nesta casa aniversariante. A vivência evangélica é a base para a nossa condução em ascensão ao Pai. Então é interessante que vemos que a casa espírita, ela tem os seus deveres para com aqueles que vêm como frequentadores, mas também como os trabalhadores. E nós temos os deveres para com a casa, na manutenção das suas premissas básicas, do Evangelho ainda em sua pureza, da doutrina espírita codificada por Kardec. Nos atentemos para que não nos percamos neste caminho. Já caminhamos a partir do momento da nossa história através do veículo nos ofertado por Humberto de Campos. Já nos desviamos muito. Chegou a nossa hora, meus irmãos. Nos mantenhamos nos trilhos. A codificação espírita está para nos orientar. O Evangelho está para nos sustentar. A caridade para nos nutrir. A fé para nos manter firme. E a esperança para olharmos sempre em direção ao alto. Vou repassar para vocês um breve relato, trazido por nós, por Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, para que a gente se situe o que é a atividade na casa espírita e nós consigamos dar um contorno talvez mais direcionado. Porque, como falamos no início, aqueles que ali chegavam eram os necessitados. E aqui nos encontramos não menos necessitados, cada um de nós, com as suas dificuldades. Podemos dizer que a dor do outro é menor ou maior que a minha? Cada um carrega a sua cruz conforme o convite do Cristo. Temos um relato muito interessante. Quando Saulo de Tarso, em conversa com Barnabé, nos traz uma visão de o que seria ou como poderia ser este atendimento em nome do Cristo às igrejas da época, que se perdura até hoje, latente, vivente a todos nós. Havia naquele momento uma grande preocupação com a igreja de Jerusalém. Havia um ambiente de muita dor, de sofrimento. Ali, a fome, a miséria. Ali, naquele momento, a pressão daquela sociedade, que ali se encontrava farisaica. Há pouco era chegado a Saulo e Barnabé, em Antioquia, um mensageiro de Pedro, a dizer que passavam por grandes necessidades, por grandes tormentos. Relata o mensageiro tentando ser fiel à mensagem de Pedro, a dizer que há pouco Tiago, maior irmão de João, houvera sofrido a sua morte. E todos aqueles que ali se encontravam estavam sendo acharcados, pressionados pelo sistema de então. E eles passavam necessidades que não paravam de chegar àqueles adoentados, famintos, e eles precisavam de ajuda. No mesmo momento, Barnabé e Saulo se movimentam e vão a Jerusalém, levando pouco socorro que conseguiam.
E ali constataram que a casa realmente estava necessitada de amparo, de todos os matizes, de todas as variedades. Corria até o risco de se perder um pouco da essência do Evangelho de Cristo. Porque a pressão externa fazia com que Tiago Benó se adaptasse em função das pressões que sofria. Já não tinha mais aquela forma inicial da explanação do Evangelho, porque teria que ser colocado, de certa forma, ambientado pelas leis mosaicas rígidas da época. Conta-nos Emmanuel que, inclusive, aquele momento já estava sendo preparado para que houvesse mais participação dos circuncidados. Então, percebemos que havia uma certa mudança. Preocupou-se Saulo, preocupou-se Barnabé. Mas retornaram. Com aquele cenário de dor, com aquele cenário de tristeza, e viram a casa. Porque Pedro, há pouco, havia saído, se exilado, se assim possamos dizer, para que não complicasse ainda, devido às pressões externas, a casa e suas atividades. Então, em conversação de Saulo com Barnabé, eles começam a conversação e diz: poderemos atender a muitos doentes, ajeitar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido. Mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Sempre houve e haverá os necessitados. Os doentes do corpo, mas os doentes da alma. E Saulo interpretava daquela forma, já aquele momento. Ao relatar isso para Barnabé, Barnabé, de certa forma, ficava extasiado, ainda por aquela interpretação de Saulo, então. E dizia que nós não podemos esquecer o atendimento do pão, da cama, da vestimenta. Sim, precisamos do corpo físico para nos mantermos ainda em jornada ao qual viemos aqui no orbe terreno. Mas ele alertava que a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. E continua Saulo na sua conversação e diz: se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado. Saulo, de então, começa a nos mostrar que existe também o atendimento ao corpo como do Espírito. Que a essência é o Espírito. Que o corpo físico é efeito. E que se tivéssemos de medicar verdadeiramente, deveríamos fazê-lo à alma, ao Espírito. Continua dizendo Saulo, a compreensão do Evangelho e da exemplificação do Mestre renovaria as noções de dor e de sofrimento. O necessitado encontraria recursos no próprio esforço, o doente sentiria na enfermidade mais longa o escoador das imperfeições. Eu começaria a entender em mim que eu sou a fonte regeneradora e renovadora da minha criatura em meu estado de necessidade. Eu conseguiria tirar de mim as energias necessárias para prosseguir caminhando e lutando. Lembremos que o corpo é efeito. E temos que tratar da causa. Era isso que a Paulo se referia. Que o ambiente onde fosse o hospital, o educandário, a escola, não esquecesse do Espírito. Ninguém seria mendigo, porque todos teriam luz cristã
para o auxílio mútuo. E, por fim, os obstáculos da vida seriam amados como corrigendas benditas de pai amoroso a filho inquieto. Teríamos luz cristã para o auxílio mútuo. É uma permuta. Toda vez que nós nos debruçamos em prol daqueles que necessitam, assim como nós, na iluminação íntima. Então, é o exercício do amor, conforme Jesus nos ensinou a amar ao próximo assim, para que nós tivéssemos essa fonte de energia perene em nós. E nós vamos encontrar na irmã Rosália uma mensagem do capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita, em um evangelho segundo o Espiritismo, que também esse ano está em festividades. Comemoramos seus 160 anos. Este manancial inesgotável, este oásis a descedentar toda vez que necessitamos aliviar as nossas dores. Ela nos conta e nos diz que amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem eles. Eis o propósito que nos cabe numa casa, numa rotina de vida, que aprendamos a termos este amor. E ela continua com uma passagem que nos diz que se fossem observados nesse mundo esses dois preceitos, onde toda moral se acha encerrada, ela diz que seríamos felizes. Que não mais há ódios nem ressentimentos. Quero trazer todos nós a um exercício mental. Nós conseguimos vislumbrar um mundo sem ódios e sem ressentimentos? Diante de tudo que vivemos e que vemos? Mas é necessário que o vejamos. E ele vai iniciar por nós. Até porque isso já nos foi dito, nos foi exemplificado. E o Espírito São Vicente de Paulo vem nos dizer no mesmo capítulo. Não vos disse Jesus tudo o que concerne, tudo o que se refere às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Há 2000 anos, com saudades de Jesus, buscamos ainda entender esses preceitos. E está mais do que na hora de colocarmos em prática e exercitarmos esses preceitos. Porque teremos como efeito o expurgo do ódio e o amor ao próximo reinará entre todos nós. E é nesse sentido que teremos sempre a mão estendida de Jesus a nos amparar. Como outrora, nos encontramos aos pés do monte, porque tínhamos saudades de Jesus. Hoje nos encontramos nesta casa aniversariante, revelando a todos nós, ainda sentimos saudades de Jesus. Aproveitemos esses momentos, porque é o chamado do Cristo. Aquele chamado que intimamente levaram 500 outrora. Hoje somos quantos? E ele continua, o Cristo, a nos convidar. Vinde a mim e eu vos aliviarei. E esta casa continue a ser um monte. A todos aqueles que aqui chegam com saudades de Jesus. Que seja um ambiente de prece, de estudo, de trabalho e de vivência evangélica acima de tudo.
Porque assim como Saulo nos relata, nós precisamos remediar o espírito. Que Deus nos abençoe a todos e que Jesus seja a luz cada vez mais nesta casa bendita, em seu trabalho na sua seara. Muito obrigado, Senhor. Boa noite a todos. Nossa gratidão ao nosso amigo Dorianei Pérez. Sejam sempre bem-vindos à nossa casa. A equipe da FEMES está presente, né? Dorianei Pérez. Casa de Sheila lhe deseja aí feliz missão agora como dirigente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. A Túlia também, seja muito bem-vinda, a casa é sua. A Lúcia, também presente aqui da Federação. E, como bem disse, né, 47 anos de vivência evangélica e de oportunidades, né, a alegria de estar com Jesus com oportunidades de trabalho, né. A casa aqui tem muitas atividades, não somente na terça-feira. Eu convido a todos, né, nós temos ali no fundo um cartaz, a gente colocou a programação completa da semana inteira, do que tem de atividades, aqueles que desejarem, né, a gente tem o meu WhatsApp, o contato ali, pode fazer o contato, qualquer hora que precisar, a gente está à disposição, e sejam muito bem-vindos aqueles que estão pela primeira vez no Espiritismo, né, pessoas que vieram de outras casas, de outros estados, sejam bem-vindos à nossa cidade, e que vamos continuar trabalhando, né, a oportunidade está aí para estudar, para trabalhar, para receber todos aqueles que querem, né, o autoconhecimento diante da doutrina espírita. Eu quero só dar um recadinho rápido, antes da gente finalizar. Nós tivemos uma mudança no WhatsApp, que é a nossa comunidade. O pessoal ficou meio assustado que mudou, mas a gente concentrou tudo num lugar só, os grupos, né? Então, alguns grupos são abertos, outros são fechados. Então, quando você entrar no grupo Casa de Sheila, você automaticamente cai na comunidade. E aí você vai ver alguns grupos que têm as atividades, né? Que é os estudos, nosso seminário, as atividades aqui da cozinha, né? Do sábado fraterno, enfim. Qualquer dúvida também pode acionar os administradores, né? A gente está à disposição. Agradecer também o Walter pela presença. Vai fazer a nossa capela aqui para a prece. Eu já vou finalizar com a prece, enquanto eles se preparam. E desejar... sim, vou fazer o convite do seminário agora, sábado. Tá na tela? Não está na tela? Então, vamos lá. Depois eu vou fazer o convite, então, enquanto o Walter se prepara. Agora, dia 20, Qual que é o dia? É sábado agora, né? O próximo sábado, dia 6, então. Já está aí. Seminário Autoconsciência. Todo primeiro sábado do mês a gente realiza aqui, a partir das 14 horas. Não precisa se inscrever com antecedência, pode vir, pode chegar, né, diretamente. E a gente já vai estar aqui no salão, né, das 14 às 18? 18, né? Combinado. 14 às 18 horas. Então, eu vou fazer a prece antes da gente finalizar aqui. Então, neste momento, vamos aproveitar com o tema da palestra, agradecer a oportunidade de estarmos reunidos nesta casa, fazendo da vivência evangélica o nosso instrumento de trabalho diário. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai a viajou a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece.
esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos ao poder, à bondade, à beleza, à perfeição. E queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa imagem. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus, graças a Jesus. Passamos agora, então, para os passos e último recadinho. Tá aqui. A virtude da justiça nas relações humanas vai ser o título agora do nosso seminário de consciência. Então, todos convidados, né? Só chegar no sábado às 14 horas. E, reforçando, a nossa cantina lá no fundo está aberta, né? E também temos os ingressos à venda aqui do nosso musical, né? Dia 20 lá, na semana de aniversário da Casa de Sheila, lá no Teatro Allan Kardec, lá, realização do Nartec. Então, sejam todos bem-vindos e estaremos aí à disposição vendendo os ingressos. Ok? Finalizamos agora para o passe. Uma boa noite a todos. Agora é com o Walter. O sentimento inunda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito. Tua palavra me solta, me conta do que espera por mim. Eu te ofereço